Portal Clique Ideia apresenta O Mundo das Copas nas Copas do Mundo. Hoje nós vamos conversar sobre o modo como as pessoas acompanharam as primeiras Copas do Mundo. Nós estamos acostumados a ver o futebol nas nossas televisões, a verificar os resultados lance a lance pela internet, a descobrir se a jogada foi mesmo um impedimento por meio das câmeras de alta tecnologia. Mas será que nossos avós também acompanhavam os jogos da mesma forma? A primeira Copa do Mundo ocorreu no Uruguai, em 1930, com o objetivo de reunir os países em torno da arte da bola. 13 seleções participaram do evento, mas o Brasil foi eliminado logo na primeira rodada. Por aqui, o país estava fervilhando com a força do movimento modernista, com os efeitos da quebra da Bolsa de Nova York e, principalmente, com o golpe militar que colocou Getúlio Vargas no poder. Eu, presidente Getúlio Vargas, declaro que, passado agora o momento das legítimas expansões pela vitória alcançada, precisamos refletir maduramente sobre a obra de reconstrução que nos cumpre realizar. Para não defraudarmos a expectativa alentadora do povo brasileiro, para que este continue a nos dar seu apoio e colaboração, devemos estar à altura da missão que nos foi por ele confiada. As novidades da política, da sociedade, da economia, do esporte e do entretenimento chegavam às pessoas nessa época através do rádio. Boa noite, aqui fala o repórter S. A primeira emissora de rádio brasileira, a Rádio Clube, surgiu no Recife, em 1919, e rapidamente esse meio de comunicação ganhou o país. A primeira narração de futebol no Brasil ocorreu em 1931, pela voz de Nicolau Tuma, que com a rapidez e riqueza de detalhes utilizada para transmitir o jogo, ganhou o nome de Speaker Metralhadora. Aos poucos, o Brasil ganhou mais rádios e mais narradores seguiram o mesmo gênero. Em 1934, o rádio brasileiro narrou pela primeira vez uma Copa do Mundo. Tanto em 1934, na Itália, quanto em 1938, na França, o mundo viu a vitória do fascismo de Mussolini em campo, com o bicampeonato da Squadra Azzurra. Con il punteggio di 4-2, l'Italia rimane sul tetto del mondo. Entre 1942 e 1946, a Copa do Mundo deixou de ser realizada porque os países europeus estavam envolvidos na Segunda Guerra Mundial. Enquanto isso, as notícias da guerra chegavam ao Brasil através das ondas do rádio. Bombardeiros médios aliados tiveram hoje a missão especial de destruir composições ferroviárias, transportando tanques para a frente de batalha. Missão que eles cumpriram com excelentes resultados. A Copa do Mundo só voltou a ser realizada no ano de 1950, justamente em terras brasileiras. Ainda que a televisão tenha chegado ao país no mesmo ano, o rádio estava em seu auge, e praticamente ninguém possuía aparelho de TV nesse momento. Foi pelo rádio que os brasileiros ouviram a derrota para o Uruguai no Maracanã, no último jogo da Copa do Mundo de 1950, enquanto ouviam as marchinhas das rainhas do rádio nos intervalos. Cabeceou Jair, marcou o juiz, entretanto, o final da peleja. Terminou o jogo com a vitória do Uruguai. Uruguai, os campeões mundiais de futebol de 1950, reconquistando o título que haviam obtido em 1930 e perdido depois para a Itália. Desolação natural da torcida aqui no estádio do Maracanã. Neste mesmo ano, Getúlio Vargas foi reeleito e voltaria ao poder. Trabalhadores do Brasil, depois de quase 6 de afastamento, durante os quais nunca me saíram do pensamento a imagem e a lembrança do grato e longo convívio que mantive convosco. 4 anos depois, o Brasil acompanhava a Copa na Suíça com o desenvolvimento do American Way of Life, característico do pós-guerra. A seleção estreava seu uniforme verde e amarelo em um campeonato em que a Alemanha jogava dividida em duas, como resultado do início da Guerra Fria. A televisão começava a ganhar espaço,
mas o rádio ainda imperava nos domicílios brasileiros. Samba da minha terra deixa de mole. Quando se canta todo mundo bole. Quando se canta todo mundo bole. E o samba da minha terra deixa de mole. Quando se canta todo mundo bole. Quando se canta todo mundo bole. Esta foi a última Copa em que o rádio venceu o império da televisão, que começou a crescer sem medida. A Copa de 1954 foi televisionada na Europa, ainda que em preto e branco. A partir desse momento, as tecnologias de comunicação cresceram muito e o espectador de futebol só teve a ganhar. Afinal, quem não gosta de acompanhar sua seleção do coração? Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo O Mundo das Copas, nas Copas do Mundo.